Sebastião da Silva. Provavelmente, se eu chamá-lo assim, você, né, vai ter uma dificuldade para... Mas se eu disser Caim, e aí se eu continuar e identificar assim, ó, Caim da dupla Abel e Caim, aí não tem como, né? Morreu aos 80 anos, conhecido, fez parte de uma geração de ouro. E eu volto a bater um papo com o Fernando Garcia, que, poxa vida, agora que descobri, você teve a possibilidade de ter contato, de conhecer cantores que são de uma outra época, né, Fer? A formação deles é diferente. Os holofotes não eram como hoje, e aí tem todo um componente de humildade que acabou, não tem jeito, que foi se esvaindo ao longo do tempo, né? Eram mais humildes, acho que você pode confirmar isso, né, Fer? Humildes e ricos ao mesmo tempo, Você né? vê? Acho que é uma dualidade, né? Rico do ponto de vista do talento, né? Uma coisa extremamente natural, simples, que saía de uma forma muito espontânea, né? É uma coisa realmente inexplicável. Toda uma geração, né? A gente está falando da geração de Tunico Tinoco, a gente está falando da mesma geração de Inezita Barroso, a gente está falando da mesma geração de Tião Carreiro e Pardinho. Todos eles, né, dessa época de ouro da música caipira brasileira. E você pega o Facebook hoje de qualquer marilhense, eu fico arrepiado de falar, você está percebendo que existe uma egrégora muito positiva nisso tudo. E você vai passando o Facebook ali, todo mundo fazendo homenagem, e eu acredito que quem vai pisar num palco hoje não tem como começar, seja ele até do rock and roll, não tem como começar hoje sem render uma homenagem ao vosso pai. Ricardo, obrigado por aceitar falar com a gente nesse momento difícil. Eu me emociono e devo imaginar o quanto você também se emociona. Né? Com certeza, com certeza. A gente que agradece, né? E falar o que dessa pessoa, né? Uma pessoa magnífica, um pai maravilhoso, sempre presente com a gente, né? Então, assim, é até difícil de falar, né? Que a gente se emociona, não tem jeito, né? A gente que teve com ele, né, nesse período, né? Então, mas a gente só tem a agradecer e só enaltecer ele mesmo. Me fala uma coisa, muitas pessoas perguntam, e é uma tradição da gente, né, do brasileiro, mas do que morreu Caim, do que morreu Caim? As pessoas ficam perguntando pra gente, ele já vinha, né, com a saúde debilitada, a chaminha da vida já estava... Isso, a canseira mesmo, né, do tempo, assim, né, e ele acabou tendo o Alzheimer, né, e aí foi decaindo um pouquinho assim, a saúde, mas... Foi assim até o final, bem cuidado, né, pela gente, com certeza. Tudo que precisava a gente fazia, né? Nunca deixamos faltar nada, né? Então foi isso daí. Se tivesse que falar de uma palavra hoje, resumindo, você consegue resumir numa palavra? Ele. Tudo, né? Então é essa palavra que eu tenho no momento. Obrigado, Ricardo. Eu não vou conversar mais com você porque eu vou chorar, porque realmente ele era uma pessoa de uma humildade, onde encontrava e cumprimentava. Ô filho, ô meu filho, como é que você tá? Ele tinha o prazer de falar quando eu estava com ele, né? Isso aqui é meu filho. Eita, né? Então é legal, né? Legal demais. Legal. Obrigado, Ricardo. Deus te abençoe. Vocês, tá? Obrigado demais, viu? A gente vai permanecer aqui mais alguns minutos. Todos os sentimentos da equipe de jornalismo da Record TV Paulista, da Record de agora, da Record de antes, da Record dos festivais. A Record, como veículo de comunicação, deve muito a profissionais iguais a seu pai, iguais a Inezita Barroso. A gente deve, na realidade, a gente deve muito a pessoas iguais a seu pai. Obrigado por tudo. Obrigado a vocês, tá bom? Um abraço, Ricardo. Até mais. A gente fica aí com imagens, as pessoas vão chegando, radialistas ali, Jô Fabiano, Fernando Amorosini, outros radialistas que tiveram o prazer de atuar junto com essa pessoa no rádio aqui da cidade de Marília. Outros tiveram a oportunidade de viajar em caravanas, Brasil afora, levando a alegria e a cultura do interior do estado de São Paulo. Eu tenho uma honra, um orgulho danado de pertencer a essa terra e acredito que você também, meu compadre. Está aqui, esse é o nosso registro e o nosso agradecimento a essa figura mais do que ilustre, meu compadre. Fernando Garcia, um emocionado contador de histórias chamado Fernando Garcia, até porque teve a possibilidade de conviver com o Caim. Ô Fer, me permita ficar mais um pouco com você, sei que você está emocionado, mas assim, é no teu tempo.
Há um envolvimento diferente do Fernando Garcia com essa história, até porque viveu, conviveu, fez parte, né, da vida do Caim, enfim, e aí o Fernando tem esse envolvimento mesmo. E, aliás, que bom que é assim, que bom que a gente ainda tem profissionais na comunicação que tenham esse nível de envolvimento que nem o Fernando Garcia, capaz de derramar lágrimas num momento triste e ainda assim cumprir o papel dele, que é contar histórias. Fer, me permita ficar mais um pouquinho com você, porque você tocou num ponto que é interessantíssimo. Você falou daquela dualidade. Era uma riqueza, claro, era tudo muito diferente, né, do que a gente vê hoje. Hoje, os holofotes são imensos, os contratos de patrocínio, publicidade. É óbvio que o artista da atualidade ganha infinitamente mais do que o artista dessa época. Mas havia uma outra riqueza, que é aquela riqueza que você mencionou agora. Você falou dessa dualidade. Era algo com que você não apenas conviveu, mas é uma fonte da qual você acabou pegando um pouco para si. Estou enganado ou estou correto, Fer? Totalmente, não tem a menor dúvida disso, né? Eu acho que a riqueza deles à época não era, trazendo para os tempos de hoje, não era ter uma Dodge Ram, não era ter esse tipo de ostentação, né? Era quem atraía o maior público, era quem fazia o ponteado e um não tinha inveja do outro, um tinha admiração pelo que o outro estava fazendo, né? Tanto que um tocava a moda do outro e quando ia tocar a moda e falava, eu vou pedir licença, eu sempre tinha um carreiro, tinha muito isso, né? Pedir licença para tocar uma moda de cantor esse, cantor aquele, não vou cantar tão bem, não tenha dúvida que vocês vão ouvir esse tipo de situação. E eu já vi o Caim fazer isso no Espaço Cultural Ezequiel Bambini. Para vocês terem uma ideia, aqui em Marília, há um tempo atrás, quando eles faziam shows aos finais de semana, aqui no Ezequiel Bambini, que é um centro cultural que funcionava naquela época, 600 pessoas reuniam-se ali aos finais de semana. E toda vez que ia tocar, tinha isso, Colinha, eu vou tocar agora a música de Tonico Tinoco, é claro que eu não vou tocar tão bem como ele, é claro que tocava bem, eu tocava até mesmo melhor, mas havia realmente essa dualidade, né? Essa questão de serem extremamente ricos na cultura, extremamente ricos em talento, na mesma proporção guardavam a humildade. Meu irmão, a prioridade é sua, viu? Sinta-se à vontade, quem você pegar aí, radialistas com os quais você teve e continua tendo contato, enfim, a hora que você chamar, a gente para tudo aqui para dar prioridade para você, porque assim, histórias de alguém que marcou época no cancioneiro popular. E aí a gente tem então esse movimento do sertanejo. Então assim, daqui a pouco o Fernando Garcia volta, outras histórias, outros papos. E hoje, essa edição, né, desse feriadão do nosso Balanço Geral,